In my mind's eye, I see Em the minha aged mente vejo o idoso profeta Nefe em sua mesa, as placas de ouro abertas diante dele, segurando o buril. Nefe estava terminando sua última gravação no registro. Ele escreveu: "E agora, meus amados irmãos, ponho fim às minhas palavras." Mas logo depois o Espírito pediu a Nefe que voltasse ao seu registro e escrevesse uma mensagem final. Sob a poderosa influência do Espírito Santo, esse grande profeta pegou novamente seu buril e escreveu: "Portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo." Somos eternamente gratos por aquelas poucas palavras e pelo Espírito ter compelido Nefe a escrevê-las. O Tratado de Nefe sobre a doutrina de Cristo é um tesouro para aqueles que com ele se banqueteiam. Contém uma visão do batismo do Salvador e a voz do Filho, convidando todos a segui-lo e a fazer as coisas que o viram fazer. Contém o testemunho de Nefe de que aqueles que com fé em Cristo arrependerem-se sinceramente de seus pecados e seguirem o Salvador às águas do batismo, receberão o Espírito Santo. Ouvimos também a voz do Pai prestando testemunho: "Sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo." O presidente Russell M. Nelson enfatizou a importância singular da doutrina de Cristo durante um discurso aos líderes de missão recém-chamados. Mais do que qualquer outra coisa, queremos que nossos missionários tenham a doutrina de Cristo gravada em seu coração, enraizada na medula de seus ossos. Pregar meu evangelho resume os 5 elementos da doutrina de Cristo. Nele lemos: convidamos as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Mas a importância da doutrina de Cristo não é apenas para os missionários. E ela é muito mais profunda do que uma mera repetição sumária de seus 5 elementos principais. Ela abrange a lei do Evangelho. Ela é o grande plano para a vida eterna. Se quisermos aceitar o convite do presidente Nelson de ter a doutrina de Cristo enraizada na medula de nossos ossos, devemos aprofundar nossa conversão ao Senhor por meio de estudo, oração, uma vida fiel e arrependimento contínuo. Devemos convidar o Espírito Santo a gravar a doutrina de Cristo nas tábuas de carne do nosso coração, tão profunda e permanentemente quanto foi gravada por Nefe nas placas de ouro. Em outubro passado, o presidente Nelson perguntou: "O que significa vencer o mundo?" Ele disse: "Significa que confiamos mais na doutrina de Cristo do que nas filosofias dos homens." A palavra confiança foi definida como firme credibilidade no caráter, habilidade, força ou veracidade de alguém ou algo. Esse alguém é Jesus Cristo e esse algo é sua doutrina. Então, de que modo a confiança intencional na doutrina de Cristo mudaria a maneira como vivemos nossa vida? Se confiarmos na doutrina de Cristo, confiaremos em Cristo o suficiente para vivermos de acordo com cada uma de suas palavras. Por toda a nossa vida, faremos um estudo sobre Jesus Cristo, seu ministério, seus ensinamentos e sua expiação infinita. Estudaremos suas promessas e as condições sob as quais elas são concedidas. Ao estudarmos, ficaremos repletos de mais amor pelo Senhor. Se confiarmos na doutrina de Cristo, nós nos dirigiremos a nosso Pai Celestial todos os dias, por meio de humilde e secreta oração, na qual podemos expressar gratidão pela dádiva de seu Filho e por nossas bênçãos. Podemos orar pela companhia do Espírito Santo, que nos concede revelação, orar para alinhar nossa vontade a dele e refletir sobre nossos convênios e renovar nosso compromisso de cumpri-los. Podemos orar para apoiar nossos profetas, videntes e reveladores e expressar amor por eles. Orar pelo poder purificador do perdão ou por força para resistir à tentação.
Eu os convido a fazer da oração uma prioridade em sua vida, buscando todos os dias melhorar sua comunicação com Deus. Se confiarmos na doutrina de Cristo, deixaremos de lado as coisas brilhantes do mundo, para que nos concentremos no Redentor do mundo. Limitaremos ou eliminaremos o tempo gasto em mídias sociais, jogos virtuais, entretenimento desnecessário, excessivo ou inadequado, o fascínio dos tesouros e vaidades deste mundo e quaisquer outras atividades que deem lugar às falsas tradições e filosofias equivocadas dos homens. É apenas em Cristo que encontramos verdade e realização duradoura. O arrependimento sincero se tornará uma parte feliz de nossa vida, tanto para sermos perdoados pelos pecados, quanto para sermos transformados à imagem de Cristo. O arrependimento com fé em Cristo permite que tenhamos acesso à expiação de Cristo. O presidente Dallin H. Oaks ensinou que quando o Salvador perdoa, ele faz mais do que nos purificar do pecado. Ele nos dá forças. Cada um de nós precisa dessa força para cumprir com o propósito eterno de nossa vida. Encontramos forças em Jesus e sua doutrina. Ele disse: "Em verdade vos digo que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isto edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles." Vemos essa promessa sendo cumprida na vida de pessoas fiéis. Há pouco mais de um ano conheci Travis e Casey. Eles se casaram em 2007 e na época Travis não era membro. Casey, embora tivesse sido criada em um lar santo dos últimos dias, afastou-se da fé na adolescência e desviou-se de seus alicerces. Em 2018, Travis conheceu os missionários e foi batizado em 2019. Travis se tornou um missionário para Casey, que também passou por uma conversão que mudou sua vida. Eles foram selados no templo em setembro de 2020. Cerca de 2 anos após seu batismo, Travis foi chamado para servir no bispado. Ele tem uma doença rara que forma continuamente aglomerados de tumores em seus órgãos internos. Ele passou por muitas cirurgias para remover os tumores, mas a doença é incurável. Há vários anos, foi dito a Travis que ele teria menos de 10 anos de vida. Casey tem retinite pigmentosa, uma doença genética rara que causa estreitamento irreversível do campo de visão, até a cegueira completa. Ela contou-me a respeito de seu futuro. Previa um tempo não muito distante em que ficaria viúva, cega, sem sustento financeiro e sozinha para criar 4 filhos pequenos. Perguntei a ela como ela conseguiria lidar com um futuro tão sombrio. Ela sorriu serenamente e disse: "Nunca estive tão feliz ou esperançosa em minha vida." Temos as promessas que recebemos no templo. Travis agora é o bispo. Há 2 meses ele fez outra grande cirurgia, mas está otimista e sereno. A visão de Casey piorou. Agora ela tem um cão-guia e não consegue dirigir, mas está satisfeita criando os filhos e servindo como conselheira na presidência das moças. Travis e Casey estão edificando sua casa sobre a rocha. Travis e Casey confiam na doutrina de Cristo e na promessa de que Deus consagrará suas aflições para seu benefício. No plano perfeito de Deus, o sofrimento com fé em Cristo está ligado a nos tornarmos perfeitos em Cristo. Tal como o sábio da parábola que edificou sua casa sobre a rocha, quando a chuva cai, as enchentes vêm, os ventos sopram e batem na casa que Travis e Casey estão edificando. Ela não cai, pois está alicerçada sobre a rocha. Jesus não falou da possibilidade de chuva, enchentes e vento em nossa vida. Ele falou da certeza de que tempestades virão. A variável na parábola não é saber se as tempestades virão, mas como respondemos a seu amoroso convite de ouvirmos e fazermos o que ele ensinou. Não há outra forma de sobrevivermos. Quando construirmos nossa casa sobre o fundamento de um relacionamento com Cristo por convênio, estamos confiando na doutrina de Cristo e, ao nos achegarmos a Ele, temos sua promessa de vida eterna. As pessoas que confiam na doutrina de Cristo perseveram até o fim.
Presto testemunho da existência real de Jesus Cristo. Testifico que Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos redimir do pecado e nos curar da tristeza. Testifico que ele chamou um profeta de Deus em nossa época, o presidente Russell M. Nelson, por meio de quem ele nos fala e nos guia. De todo o coração os convido a confiar na doutrina de Cristo e edificar sua vida sobre a rocha do Redentor. Ele nunca vai falhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.